Fala, gurizada, aula de número 4 da nossa apostila 1. O que nós vamos falar a respeito desta aula de agora? Fenômenos, certo? Se eu pensar no conceito mais amplo de fenômeno, a ciência diz o seguinte: é tudo aquilo que acontece na natureza. Como assim? Tu sentado aí olhando, respirando, olhando para minha aula é um fenômeno, certo? Então qualquer coisa que acontece é um fenômeno. Se eu pensar no conceito da Globo, o fenômeno é o Ronaldo fenômeno, o gordinho aquele, né? Ou gordão. Se eu pensar no meu aspecto fenômeno é o Grêmio, porque o Grêmio é pentacampeão da Copa do Brasil e para mim isso é um fenômeno gigantesco, certo? Não são esses fenômenos que me interessam, são apenas os fenômenos físicos e químicos. E daí o que cabe a vocês? Diferenciar novamente o que é fenômeno físico e o que é fenômeno físico, e o fenômeno químico. No fenômeno físico, eu tenho como regra geral, eu tenho que pensar que não vai surgir novas substâncias após acontecer o fenômeno. Como assim? Tu tem uma substância inicial A, acontece o fenômeno e essa substância A continua lá no final e somente ela. Certo? Não tem o que a química chama de alteração na estrutura íntima da matéria. Cubo de gelo, aquece o cubo de gelo, funde o cubo de gelo e eu tenho água líquida. Pergunto para vocês, o gelo, quando eu retiro do freezer, largo em cima de uma mesa, 5 minutos depois, ele virou o quê? Ele virou um churros? Não, continua sendo água líquida, certo? Ou seja, a água era no início, a água é no final. Não teve troca. Certo? Eu tinha a mesma substância. Se eu pegar uma camiseta do Inter e rasgar a camiseta do Inter, ela vai se transformar no quê? Num X-Bacon? Óbvio que não. Eu continuo tendo a camiseta do Inter rasgada. Ah, mas são vários pedaços da mesma coisa. Então, o fenômeno físico, basicamente, tu não vai ter alteração na estrutura íntima da matéria. Qual é o exemplo que tu não pode esquecer em hipótese alguma? Qualquer transformação de estado físico, mudança da matéria, é um fenômeno físico. E aí entra fusão, ebulição, sublimação, condensação, todos aqueles que nós já vimos lá na nossa primeira semana de aula, certo? Transformação de estado físico é um fenômeno físico. Perfeito. Vamos para o fenômeno químico. Fenômeno químico são aqueles fenômenos que vão alterar a estrutura íntima da matéria. Exemplo mais tradicional, a queima. Se eu queimar uma folha de papel, vai gerar outra coisa? Vai gerar cinza, vai gerar fumaça, certo? Gerou uma nova substância. Houve alteração da estrutura íntima da matéria. Quando tu quer simplificar esses dois fenômenos, tu usa a palavrinha reversível e irreversível. Como assim? No fenômeno físico, são aqueles que são, em regra geral, reversíveis. Eu posso fundir uma barra de gelo e retornar o gelo sólido, certo? No fenômeno químico, ele já é irreversível. Como assim? Queimou uma camiseta do Inter, gerou uma cinza, tu não consegue retornar mais a camiseta do Inter, certo? Então, a queima, a combustão é um fenômeno que vai alterar a estrutura íntima da matéria. Exemplo mais comum de fenômenos químicos, quais são os exemplos mais comuns? Qualquer queima, qualquer combustão. A digestão do alimento é um fenômeno químico. Tu vai e come lá um prato de risoto, certo? Come, fica lá com um panção e fica vegetando. 2 horas depois sai o risoto do teu organismo. Ele sai de outra forma, certo? E não sai como entrou 2 horas anteriores, ou seja, sai de outra forma porque aconteceu reações químicas. Então, reação química, combustão, digestão, a transformação do álcool em vinho, ou seja, toda reação química é um fenômeno químico. Cuidem com essas informações para as particulares, certo? Tem que saber diferenciar fenômeno físico e fenômeno químico, porque isso é importante. Nesta aula de fenômenos, era isso. Bom estudo para vocês, galera!